Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo, quando discutimos o papel das instituições. Afinal de contas, as instituições estão funcionando? No episódio de hoje, nós conversamos com Diego Werneck Arguelles, autor do livro O Supremo, Entre o Direito e a Política. Sim, o debate de hoje envolve o papel do Supremo Tribunal Federal para a manutenção institucional do país. Será que o comportamento dos ministros que compõem a mais alta corte do país está à altura do controle de constitucionalidade que o Supremo se propõe? É o que nós vamos descobrir no videocast que começa agora. Diego Werneck Arguelles, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Fábio, pelo convite. Diego, o convite foi feito a propósito do tema Supremo Tribunal Federal e porque você escreveu este livro, O Supremo, Entre o Direito e a Política. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que acaba de sair pela História Real. E eu queria começar essa entrevista perguntando exatamente isso. Como é que surgiu a ideia para escrever esse livro? Quais foram os elementos que te motivaram para iniciar essa conversa? A gente até tratava disso antes da entrevista começar, que o propósito do seu texto envolve essa ideia de conversa, de diálogo com o leitor que não é iniciado nesses assuntos. É isso? Isso, Fábio. A motivação, acho que é a combinação de algumas preocupações antigas com uma oportunidade recente, né? Eu acompanho o Supremo há muitos anos, eu sou um professor de Direito Constitucional, minha atuação é primariamente acadêmica, mas acho que eu acompanhei na última década, né, um tribunal que foi se transformando muito, muito rápido a olhos vistos e que acho que as ideias da área, as ideias com as quais eu fui formado mesmo, né, coisas que me ensinaram sobre direito constitucional e como o Supremo funciona, acho que foram ficando rapidamente defasadas, né? Foram desafiadas pelos eventos. Então eu já estava nessa preocupação há muito tempo de tentar pensar o Supremo de um jeito que correspondesse ao que de fato está acontecendo e que se conectasse com dúvidas que as pessoas tinham mesmo no debate público. Eu acho que são dúvidas, nem sempre são dúvidas de detalhe técnico, acho que são menos importantes, mas às vezes são dúvidas mais profundas de estrutura, de lógica, de sentido do funcionamento da instituição. Então essa motivação já era uma preocupação de vários anos, mas recentemente, né, o Roberto Fait, que é o editor do selo História Real, da editora Intrínseca, ele me propôs essa tarefa, perguntou o que eu achava de tentar escrever um livro que traduzisse, né, as ideias que existem na área, os dados que a gente tem na área, que pudesse ser uma contribuição para o debate público, né? Falar para pessoas que estão interessadas no tribunal, querem acompanhar o que está acontecendo, provavelmente têm dúvidas, críticas e perplexidade, mas que a gente tinha uma lacuna, né, de coisas escritas para o público em geral interessado no tema. Essas dúvidas que não são técnicas e têm a ver com a própria estrutura da instituição, será que você pode dar alguns exemplos para a gente? Eu tentei estruturar o livro em função de perguntas recorrentes, né, que você não consegue responder simplesmente apontando para uma regrinha ou outra na Constituição ou na legislação. Então, por exemplo, quem são essas pessoas, né, de onde eles e elas vieram, como eles foram parar lá, quais foram suas trajetórias, por que eles e não outras pessoas. Talvez eu comece o livro com a pergunta que me parece mais recorrente nos últimos anos, que é: eles podem mesmo fazer isso? E a sensação que mesmo quem é da área tem, volta e meia, se deparando com uma outra decisão inesperada, estrondosa do Supremo sobre algum tema polêmico. Outros temas, outras perguntas absolutamente importantes, coisas que você não aprende na faculdade de Direito, como o tribunal escolhe os casos que vai julgar, né? Por que alguns casos são decididos agora, às vezes muito rapidamente, né? O tema aparece na política hoje, daqui a uma semana já está sendo decidido de alguma forma pelo Supremo, enquanto outros casos ficam lá 10 anos, 12 anos, às vezes mais, esperando por uma oportunidade de entrar na pauta de um dos colegiados. Então essas acho que não são, ou especificamente, por exemplo, né, dentro desses guarda-chuvas, eu procuro enfrentar a preocupação do fato, quanto ao fato de que são políticos que escolhem esses juízes, né? Então isso é uma coisa que você ouve muito conversando com as pessoas sobre o tribunal. Por que não tem concurso público? Por que são os próprios políticos que escolhem quem são os juízes?
E isso é muito natural para quem é da área, mas quando você para pensar, é uma coisa que precisa ser justificada, né? E eu procuro levar a sério essas perguntas que talvez quem é da área acha super normal. Às vezes eu acho que é normal por boas razões, como, por exemplo, essa questão da indicação não ser por concurso, mas eu procuro levar a sério essas perguntas, intuições, problemas que as pessoas têm, que não são técnicos, mas são assim existenciais, muitas vezes, sobre o tribunal. Daquilo que você aprendeu enquanto estudante para os acontecimentos da última década, só para ficar nesse recorte de tempo, o que era fato ou matéria a ser estudada e que não se comprovou como prática na conduta do tribunal? Certo. Acho que tem 2 temas, né, que quem acompanha o Supremo nos últimos 15, 20 anos se tornaram muito óbvios e claramente conflitam com a imagem que me foi passada quando eu era estudante de Direito, e mesmo, né, já na pós-graduação. Primeiro, a ideia de que o tribunal não escolhe o que vai decidir. Oficialmente, o discurso oficial do tribunal é de que, ao contrário de outras instituições, como a Suprema Corte dos Estados Unidos, o Supremo seria um tribunal que tem pouca margem para, de fato, escolher o que vai decidir. Acho que a gente tem dados hoje para mostrar que, quaisquer que sejam as regras, na prática, tem muito espaço para o tribunal escolher o que vai decidir e não decidir certos temas por anos. Na prática, se você tem o poder de não dizer nada sobre um caso durante anos, se você tem esse poder, na prática você escolhe o que você decide e o que você não decide. Basta você ir adiando o enfrentamento de certos temas, coisas que o tribunal tem muitos mecanismos para fazer. Então esse é um primeiro tema, né? A ideia de que esse é um tribunal que, uma vez provocado, ele precisa dar uma resposta. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Não é assim que funciona na prática. É possível que anos se passem até que o tribunal, de fato, dê uma resposta sobre o tema. E outra coisa diz respeito ao caráter coletivo do Supremo, né? Mas quando eu era estudante, a imagem é de uma instituição que é mais importante como instituição do que as suas partes componentes, do que seus ministros individuais. Mas uma das coisas que a gente sabe hoje, que foi muito decisivo na última década, nesse arco de crise política brasileira, são os grandes poderes individuais que os ministros dispõem para interferir, às vezes, fora do tribunal, diretamente na política, sem passar pelo controle de seus colegas. Isso parece uma coisa tão óbvio, é uma premissa tão óbvia de qualquer jurista, advogado em qualquer país, né? Que você chega e pergunta, você pode partir da premissa de que esse é um tribunal que exerce poder coletivamente? De que esse tribunal faz alguma coisa porque tem apoio da maioria dos seus ministros? Isso é tão óbvio que nem é articulado. Isso é uma coisa que as pessoas dariam de barata em vários países. E não é verdade no caso do Supremo. Muitas vezes o tribunal, nem é o tribunal, mas alguns de seus ministros individuais exercem poder para fora de maneiras que eu não fui treinado para identificar, para discutir, para criticar. Mas, felizmente, o debate avançou. Quanto a esses poderes individuais, por exemplo, a ministra Rosa Weber adotou uma resolução em dezembro de 2022, uma emenda regimental, que altera bastante esse cenário, né? Não vou entrar em detalhes técnicos, mas basicamente ela reduz muito o espaço para que ministro tome uma decisão individual e impeça que seus colegas se pronunciem sobre a decisão que ele ou ela tomaram. Seria o caso das decisões monocráticas? Exatamente, decisões monocráticas que adotem medidas cautelares, não são medidas finais ainda, mas, por exemplo, determinar a prisão de alguém provisoriamente, determinar a suspensão de uma lei que se considera que ela viola a Constituição enquanto não há uma decisão final do tribunal. O problema é que, historicamente, muitas dessas decisões individuais liminares, elas acabam se tornando na prática permanentes, né? Seja porque anos se passam até que algum colegiado da instituição tenha a chance de falar sobre aquele tema, seja porque às vezes a lei é alterada, o problema deixa de existir no mundo, a política se reorganiza de outro jeito e a atuação daquele ministro individual já foi decisiva, já mudou o que acontece na política. Isso, felizmente, a gente deu um passo importante. Então, muito do que eu descrevo no livro, né, está em transformação também, em termos de procedimentos que o tribunal tem consciência, claramente, de que é um problema e está tentando resolver. Um dos argumentos do primeiro capítulo do seu livro dá conta do controle da constitucionalidade da parte do Supremo.
com tantas atuações fora do campo do tribunal, chegando ao campo da política, por exemplo, o que se chama hoje de ativismo judicial não fere esse controle de constitucionalidade? O problema do controle de constitucionalidade é que é uma tarefa que hoje em dia a grande maioria das constituições do mundo vai atribuir algum tipo de instituição judicial. Entre cerca de 85% das constituições vigentes no mundo vão criar algum mecanismo pelo qual juízes ou tribunais especializados podem dizer que políticos violaram a Constituição, que criaram leis fora do poder que eles receberam da Constituição. Algumas vezes, esse poder é muito incontroverso em como ele é utilizado, né? Então, tem lá um certo prazo para uma casa legislativa apreciar o que a outra casa decidiu, não respeitou o prazo, não cumpriu as regras do jogo, a lei resultante é formalmente inconstitucional. O problema é que tem muitos casos que não são simples assim. Por exemplo, quando você tem que discutir se, no caso do Brasil, por exemplo, né, se as regras relativas ao financiamento de campanha por pessoas jurídicas, né, um tema que o Supremo enfrentou em 2015, por exemplo, se isso viola ou não uma ideia de igualdade, se isso viola ou não uma ideia de democracia. Esses são temas que é difícil você imaginar que não vão gerar controvérsia, que vão evocar concepções diferentes de papel do Estado, do que é igualdade, do que é liberdade, né, do que é democracia. E nesses países que têm controle de constitucionalidade, você está meio comprando um pacote. Você está dizendo, eu quero que haja alguém que controle os políticos, mas aí eu estou colocando na mão de pessoas também. São pessoas controlando pessoas impondo limites a pessoas. Essas pessoas vão divergir, essas pessoas vão enfrentar temas que é muito difícil a gente olhar e achar que são exclusivamente técnicos, né? São temas que naturalmente dividem a sociedade brasileira, dividem os juristas. Seria surpreendente se não gerassem controvérsia mesmo após o Supremo decidi-los. E aí, o que eu tento fazer no livro? Né? Dizer que se a gente quer esse sistema, então você tem que aceitar que essas pessoas vão ter algum poder para tomar decisões com as quais você discorda. Eles vão fazer uma interpretação, muitas vezes, de igualdade ou liberdade, que não vai agradar todo mundo, né? Que vai sofrer críticas. Isso é o inevitável de um sistema assim, e se a gente quer ter os benefícios de um sistema em que políticos são controlados por uma outra instituição que não está sujeita à pressão popular ou às pressões dos próprios políticos, a gente tem que aceitar que a gente vai conviver com decisões com as quais a gente não concorda. E aí o que acontece às vezes? Você falou de ativismo judicial. O que acaba acontecendo? As pessoas vão discordando dessas decisões e muitas vezes, por discordarem muito, por acharem que a leitura do tribunal foi absolutamente injustificada, essa crítica vai aparecendo, né? Eles não estão aplicando a Constituição como ela é, eles estão aplicando a Constituição como gostariam que ela fosse. Em alguns casos, eu acho que essa crítica é muito forte, mas eu acho que na grande maioria deles, elas simplesmente vêm dessa divergência. Você, ativista judicial, muitas vezes é o juiz que toma uma decisão com a qual você não concorda. Porém, isso é o inevitável. O que é evitável? Que o tribunal e seus ministros adotem comportamentos que façam as pessoas terem mais elementos para pensar, peraí, mas será que essa decisão é de fato fruto da melhor leitura que essa pessoa está fazendo da lei, da Constituição? Ou tem algo de um compromisso político escancarado, ou tem algo de uma parcialidade, porque os atores políticos afetados desse lado ou de outro, né, vão ser X e Y. Então, eu acho que eu tento trabalhar várias vezes no livro com a ideia de que vamos entender o sistema e vamos entender que tem algumas divergências que são inevitáveis, e se você chamar tudo que você discorda de ativismo judicial, aí realmente esse termo não quer dizer muita coisa. Mas tem um lado que é do tribunal, que é o tribunal precisa também enfrentar um ônus, que é o ônus de mostrar para as pessoas que nós somos juízes. A gente lida com coisas que envolvem discordância, mas a gente não vai te dar nenhum motivo para se perguntar se não há elementos por trás da nossa decisão que sejam políticos, que não sejam jurídicos, né? Será que a gente, de fato, está tentando aplicar as regras que existem e não criando livremente as regras da nossa cabeça? Será que a gente está enfrentando essas disputas que chegam da política querendo o Supremo ou não, né? Elas estão vindo aos borbotões cada vez mais e
será que o Supremo consegue convencer as pessoas de que recebe essas bolas divididas como um árbitro, como um juiz, né? Ou como alguém que está próximo demais de um dos lados no conflito? Então, essa questão do ativismo, acho que ela tem dois elementos. Um que é inevitável, que a gente precisa entender, não tem muito como fugir disso, mas tem parte que é a responsabilidade do tribunal por estar o tempo todo estimulando as pessoas, por boas razões, a pensarem que, de fato, aquilo ali o ministro fez não porque é o que a lei determina ou porque ele acha que a lei determina, mas porque ele ou ela querem. Então, isso é um problema que não tem uma fórmula, mas eu acho que muito do que a gente vê hoje envolve responsabilidade do Supremo também, né? De não convencer as pessoas dessas duas coisas que eu falei. Estou aplicando regras e sou imparcial em relação ao conflito que chega. Essa tensão não aumenta na medida em que o Supremo, por exemplo, muda o entendimento de uma determinada causa? Por exemplo, o voto vai numa direção em 2018 e depois, em 2019, a mudança desse voto. Eu me refiro aqui especificamente à questão do habeas corpus. Como é que o tribunal se sai com uma decisão como essa em termos de percepção da opinião pública e mesmo da preservação dessa instituição que deveria estar acima das demais em relação à garantia constitucional, né? Esse problema, pegando o caso da interpretação flutuante do tribunal com relação à execução provisória da pena após segunda instância, né? O tribunal mudou de posição em 2009, 2016, 2018 e depois mais recente... Não, 2016 a 2018 foi uma mesma posição e mais recentemente mudou de novo em 2020. Tribunais, primeiro, o que é normal? Tribunais mudam de posição ao longo do tempo porque essas pessoas são pessoas, elas têm as mesmas crenças que a sociedade sobre certos temas, elas chegam lá por indicação política. Conforme a sociedade muda e eleições levam a pessoas com novas visões lá para o tribunal, é natural que a jurisprudência mude também. Só se o tribunal, né, estivesse numa bolha isolada das eleições da política, não é o caso. Então, em alguma medida, isso é normal. Todo tribunal vai mudar sua jurisprudência em algum momento. Qual o problema que você está apontando? Não é só isso, no caso, um exemplo como esse. É a velocidade com que isso acontece, a frequência com que o tribunal faz isso com outros temas também, né? Manda uma mensagem de que tem uma facilidade em você mudar de posição. E, por fim, comportamentos dos ministros, às vezes fora dos autos, declarações que eles dão, sinalizações públicas que eles dão de outras formas, que mostram que pode ter algo sobre a conjuntura que está explicando aquela mudança. E não o ministro virar e falar, poxa, eu me convenci de argumentos que deram lá atrás, hoje eu acho que eu estava errado. Isso pode acontecer. Acho que a gente tem que reconhecer que tem espaço para isso acontecer em qualquer tribunal, e a gente gostaria que o tribunal tivesse disposto a rever seus erros com moderação, porque também é preciso dar segurança para as pessoas que as regras não vão mudar cada vez que chega um novo ministro no tribunal. Porque um dos argumentos é exatamente esse. Você não tem segurança jurídica no país, uma vez que as decisões mudam tão rapidamente na mais alta corte. Sem dúvida. Isso é um problema de insegurança se a instituição que tem que encerrar certos debates que dividem a sociedade sobre a interpretação da Constituição não consegue encerrar esses debates nem dentro dela mesma, né? E fica passando essa impressão de que o que está acontecendo dentro do tribunal não está encerrando um conflito da política que vem, mas está, na verdade, prolongando o conflito, né? O tribunal vira uma câmara de eco de conflitos que estão aparecendo na política. Eu acho que, novamente, dá para a gente pensar, tem uma parcela do problema que a gente tem que entender que faz parte da vida de tribunais constitucionais. Mudança é parte. Mas a velocidade com que ela ocorre e esse entorno, né? Esse entorno dos comportamentos, das declarações públicas e, às vezes, de manipulações com relação à agenda, né? Quando que esse caso volta para a pauta, quando que ele não entra na pauta, como é que o ministro... Coisas que os próprios ministros do Supremo se acusaram de fazer no arco desse julgamento, né? Um ministro acusando o outro de usar essas ferramentas de deixar um tema na pauta ou tirar da pauta para favorecer uma posição ou outra. Tudo isso passa uma imagem de que esses ministros, não é que eles se importam em dar a resposta que eles acham certa, eles se importam muito que a resposta que eles dão prevaleça
e vão virar meio empreendedores disso dentro do tribunal, né? Uma postura difícil de se conciliar com uma ideia de um certo distanciamento em relação à questão. Mas mais do que isso, que tem algo sobre essas mudanças que está ligado ao que está acontecendo no país. Eu acho que esse é um desafio grande para o Supremo hoje, né? Mudança vai ocorrer. Mas se você mostra que essa mudança ocorre muito rapidamente porque os fatos fora do tribunal mudaram muito rapidamente, é de fato complicado para esse tribunal convencer as pessoas de que está agindo como um tribunal e fazer o que se espera das decisões do tribunal, que é dar uma estabilidade, um entendimento minimamente estável para as pessoas, se planejarem, conduzirem a sua vida dentro desse entendimento. Mas eu também diria, Fábio, se eu puder só acrescentar uma última coisa, um tribunal que está o tempo todo sendo provocado a decidir temas tão espinhosos e divisivos quanto o Supremo, e nem todo lugar é assim. O Supremo é um tribunal muito aberto. É bastante fácil você levar casos para o Supremo por N motivos que eu tento também explicar no livro. Um tribunal assim aberto é um tribunal que vai estar sendo bombardeado com questões muito espinhosas, com teses jurídicas novas, com problemas que às vezes mal acabaram de amadurecer na política e já estão lá batendo as portas do tribunal. Então, em parte, eu acho que também é difícil deixar de lado o fato de que muitas vezes o que as pessoas acham que é insegurança jurídica gerada pelo tribunal, não é esse caso que você falou, esse eu concordo absolutamente. Mas o que é insegurança, o que as pessoas chamam de insegurança muitas vezes, é só o fato de que esse é um tribunal que está de portas abertas para levar questões inéditas diretamente para ele, e é claro que alguém vai ficar desapontado, é claro que alguém vai ficar surpreendido porque não era como você vinha organizando sua vida. Mas enquanto em outros países questões levam, às vezes, muito tempo para chegar até o tribunal de cúpula. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Normalmente, quando a Suprema Corte decide algo, aquilo já ficou maturando nas instâncias inferiores por anos, né? No Supremo é diferente porque tem muitos canais para uma questão que acabou de aparecer ser imediatamente levada ao tribunal. Eu não acho nem que esse sistema é ruim. Ele tem vários benefícios, mas uma coisa que ele pode gerar é essa percepção de que, nossa, estamos sendo bombardeados com mudanças e decisões de alta magnitude, mas na verdade é só um tribunal que é muito aberto a temas novos também, que é diferente do que ocorre no caso dos Estados Unidos. Na sua avaliação, por isso que a impressão que se tem que o tribunal age de forma imprevisível muitas vezes. Em parte é isso. Eu acho que tem uma crítica de imprevisibilidade que é justificada, sim, que tem a ver com esse comportamento dos ministros, que é, para mim, em muitos casos, excessivamente ligado à conjuntura, excessivamente sensível ao que está acontecendo fora do tribunal. Não pode ser assim. O tribunal tem que manter um certo distanciamento, relativo distanciamento das flutuações da política. Mas, ressalvada isso que eu acho que é uma crítica importante a ser feita para o tribunal, eu acho que tem um pouco, sim, de entender que tem algo de inevitável. A gente vai ser imprevisível, porque se enquanto a gente está conversando aqui, né, alguém bola uma tese jurídica arrojada, nova, sobre um tema que ninguém nunca pensou, e convence um partido político a levar uma ação para o Supremo, né, uma ação relativamente simples de fazer, uma ação direta de inconstitucionalidade, leva isso para o Supremo amanhã, se o relator do tribunal, para qual o relator sorteado para isso fosse simpático ao tema, ele já pode dar uma decisão liminar monocrática e o jogo já foi totalmente alterado e essa tese já produziu efeitos no mundo e a gente nem teve tempo ainda de discutir o que é. Então, eu acho que é importante fazer justiça ao fato de que não é só um problema, uma disfunção do tribunal. Tem um traço do nosso desenho institucional que torna muito fácil, muito rápido, que temas que acabaram de aparecer sejam levados para decisão lá. Como eu falei, isso tem vantagens, mas essa é um possível custo também desse sistema. A gente vai ser surpreendido e muito por um tribunal assim. Diego, tem um trecho no seu livro que destaca o seguinte, abre aspas, ministros do Supremo são celebridades no Brasil de hoje, fecha aspas. Não é de agora essa convicção, mas já se ouviu muito falar que os brasileiros hoje, na média, sabem mais quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabem quem são os 11 jogadores da seleção brasileira. Em condições normais de pressão e temperatura, isso deveria acontecer na sua avaliação? Acho que
Na medida em que existe no Brasil esse fenômeno, eu acho que não. Em alguma medida, eu acho que sim. Então, vou separar o que eu acho que é o natural, o esperado, o compreensível, do que é um exagero do caso brasileiro. Um tribunal que exerce poder, que o Supremo exerce, numa democracia, né, minimamente responsável, vai estar sujeito a escrutínio. A gente vai querer saber quem são essas pessoas, por que decidiram do jeito que decidiram. Então, acho que isso é um sinal dos tempos que a gente vive. Tribunais se tornarem importantes, em países em que eles são importantes, eles vão atrair cada vez mais atenção. E você vê que mesmo nos Estados Unidos, você imaginaria que é um país com práticas mais consolidadas, né? Tem 2 séculos aí, algumas décadas pelo menos, de funcionamento relativamente estável da Suprema Corte. Mesmo lá você vê mudanças recentes, ministros dando mais palestras, ministros aparecendo mais em público, né? Se tornando, alguns deles como a ministra Ruth Ginsburg, que, né, faleceu há alguns anos, se tornando verdadeiras celebridades pop, lançando livros, indo em tours, divulgando seus livros. Então isso é um fenômeno que eu acho que acontece em alguma medida em vários países do mundo. Mas tem novamente o lado que eu acho que é patológico do Brasil, que é a exposição, não que é inevitável, mas que os ministros buscam ativamente, né? E eles podem buscar por variados motivos, mas um dos motivos que eu discuto no livro, que eu acho particularmente perturbador, é você buscar exposição para exercer poder. Porque quando você vai na imprensa e dá a sua crítica, a sua versão de um problema que está acontecendo no tribunal, comenta algum fato da conjuntura, né? Tem ministros que fazem isso com frequência, e uma leitura possível disso, que eu acho que acontece no caso brasileiro, é que ir a público é uma maneira de você tentar moldar o debate público. Não são juízes que não esperam o caso chegar, que não esperam os seus colegas estarem reunidos para decidir aquilo e já querem influenciar com suas aparições públicas, dizendo, olha, estou te dizendo, se for por aqui, minha posição vai ser essa, isso me parece inconstitucional. Esse tipo de sinalização pública é proibido para qualquer juiz, no caso do Brasil, mas infelizmente eles acontecem. Isso acontece com alguma frequência no caso de ministro do Supremo. Não todos, não em todos os casos, não sempre, mas acontece com alguma regularidade. Então, essa é uma exposição pública que eu critico bastante no livro, porque ela não me parece inocente, não é uma questão de vaidade, é uma questão de poder também. É uma maneira de você moldar o que está acontecendo fora do tribunal, né? Sinalizar como você talvez votaria, sinalizar a sua perspectiva futura sobre aquele problema para já tentar moldar como que atores políticos e sociais se comportam fora do tribunal. Acho que tem exagero, porque os ministros não são obrigados a fazer muitas das coisas que eles fazem em termos de exposição pública. Não é algo que acontece com eles, é algo que eles buscam ativamente em muitos casos. E a questão da exibição dos julgamentos na TV e mesmo agora em canais, nas mídias sociais, isso é benéfico para o tribunal ou isso atrapalha as questões institucionais do STF? Bom, primeiro, só para as pessoas terem uma ideia, argumenta-se e tenta-se encontrar o seguinte efeito, que com a TV Justiça os ministros passaram a falar mais, falando mais eles têm menos interesse em ouvir os votos uns dos outros, julgamentos ficam mais longos, é menos tempo para interagir e deliberar e menos disposição para fazer isso, porque tem câmeras, então você não quer aparecer como alguém que não sabe o que você está falando, você concorda com o seu colega, segundo esse argumento, diante das câmeras você está sinalizando que você sabe menos do que ele, de alguma forma você está dizendo que você errou. As pessoas argumentam isso desde que a justiça foi criada. Não acho que temos dados conclusivos para observar esses efeitos. Tem trabalhos importantes que mostram talvez um incremento na extensão dos votos, talvez uma tendência maior a votar vencido, mas não me parece nada. A gente não tem um estudo que vai dizer o seguinte, mudou o comportamento deles em termos de como eles votaram. Eles votariam de um jeito sem a TV Justiça e agora votam no sentido oposto. Não porque a opinião pública e a pressão pública não seja importante sobre o Supremo em muitos casos. É que eu acho que não é a TV Justiça. É o ambiente maior em que o tribunal está operando desde o início dos anos 2000. Então, olha, não é coincidência que a TV Justiça é criada no início dos anos 2000 e 2002, quando o ministro Marco Aurélio é presidente do Supremo, que já era um ministro que era bastante exposto na mídia, né? Já dava entrevistas, já falava.
Então tem um pouco uma coisa aí de ovo ou galinha, né? A TV Justiça foi criada porque já é reflexo de uma composição do tribunal que já estava mais buscando exposição. Então eles já usariam os instrumentos que têm à disposição para isso, já apareceriam mais de qualquer maneira. Ou, uma vez que ela foi criada, aí os ministros pensaram, poxa, agora a gente está exposto, então temos que nos ajustar a essa nova realidade. Acho que não temos dados para realmente arbitrar entre essas duas visões. Mas o debate continua. Agora, o que eu acho que são argumentos pró-TV Justiça que é importante que as pessoas considerem? Primeiro, é um momento em que você vê os ministros e ministras com um espaço institucional para darem a sua versão para a sociedade em geral de certos conflitos, sem precisar recorrer à imprensa, sem precisar falar fora dos autos. Então veja que, por exemplo, uma ministra que nunca fala na imprensa, como Rosa Weber, né, segunda vez que recorro ao exemplo dela, porque ela é uma ministra muito importante em termos de comportamento do que se espera de um juiz, na minha visão. Mas imagina uma ministra como a Rosa Weber. Se ela não tivesse a possibilidade de, na TV Justiça, alcançar um público maior, sem intermediários, né? Quem quiser ver o que ela fala, vai lá no YouTube ver como foi o voto dela, como é que foi a inflexão dela, o que ela enfatizou, como é que era a atitude dela lendo o voto. Se a gente não tivesse TV Justiça, talvez o rosto do tribunal ficasse limitado, e a voz pública do tribunal, aos ministros que falam na imprensa. Eu acho importante que ministros discretos tenham essa oportunidade institucional de falar para o público em geral. Mas a exceção é, ou parece ser, a ministra Rosa Weber, que não fala. Porque os outros ministros, eles sempre estão dando entrevista e eles usam seus canais nas mídias sociais. No X, antigo Twitter, os ministros têm contas, têm perfis que eles postam sobre todos os assuntos. Dentro dos autos, os assuntos que estão sendo julgados e assuntos políticos de um modo geral. Eu não acho que são todos, mas você tem razão que a ministra Rosa Weber é exceção. Tem outros ministros mais discretos como ela. Por exemplo, a própria ministra Carmen Lúcia também é uma ministra mais discreta em redes sociais e com relação a entrevistas. O próprio ministro Alexandre de Moraes está muito exposto por conta da conjuntura política atual, mas fora as posições institucionais que ele ocupou, se você prestar atenção, ele não dá muita entrevista, né? Uma coisa é ele como presidente do TSE falar, né? Mas ele ganha repercussão pelas coisas que ele fala nas decisões, mas não está dando entrevista o tempo todo. Então, acho que tem variações dentro do Supremo. Sem dúvida, eu peguei o exemplo que é melhor para o meu argumento, que é da ministra Rosa Weber. Mas esse é um argumento. O outro argumento é o seguinte: graças à TV Justiça, a gente consegue ver os ministros e ministras operando num ambiente em que eles não têm controle total sobre o que eles revelam para as pessoas. Então, graças à TV Justiça, a gente consegue ver, às vezes, brigas entre os ministros, e aí não estou celebrando os memes que isso gera, né, e as frases memoráveis, mas é você saber que naquele momento em que os ministros estão brigando, um está fazendo críticas ao outro que podem ser muito importantes, e eles estão levando isso aqui muito a sério, né? Talvez se fosse um ambiente em que eles conseguem se controlar mais o que eles estão revelando, talvez a gente nunca ficasse sabendo de várias coisas importantes sobre como os ministros usam as regras de procedimento para manobrar, às vezes, o colegiado. Eles se acusam disso nos julgamentos, né? Não somos nós que estamos imaginando coisas, eles mesmos falam isso às vezes, quando a coisa esquenta. Eles também às vezes revelam comportamentos, por exemplo, machistas, que são, certamente, se perguntasse, eles não gostariam de revelar isso, mas revelam comportamentos, né, com alguma naturalidade, em muitos casos, que exibem vieses de gênero. Então, por exemplo, eu e 3 colegas fizemos um estudo empírico sobre interrupções nos debates no Supremo, e nós encontramos que ministras mulheres têm mais chances de ser interrompidas do que ministros homens, né? E isso é uma coisa que a TV Justiça permite, né? Permite que ela revela informação sobre os ministros, que certamente eles não gostariam de ver revelada, mas que é importante para a gente entender quem são essas pessoas, né? Quais são seus valores, quais são seus limites, às vezes até como pessoas. Tem um dado muito importante que também está no seu livro, que é o seguinte: não há questão relevante na política nacional que não vá estar sujeita
a autoridade do tribunal. Na sua avaliação, Diego, para a gente encerrar essa entrevista, isso é um fator que garante o funcionamento institucional do STF ou, na sua avaliação, isso é deletério para a Suprema Corte do Brasil? Eu acho que tem uma relação hidráulica, né, entre duas coisas, né? A autoridade do tribunal ser final e a extensão dessa autoridade. O que eu acho que a armadilha que o Supremo criou para si, em parte pelo desenho da Constituição, em parte por escolhas dos próprios ministros, é que quer ao mesmo tempo ter a autoridade final e decidir sobre tudo, né? Os ministros parecem, muitas vezes, correr para dizer que tem qualquer coisa que chegue é da alçada do tribunal, está dentro da autoridade do tribunal. Só que quem faz isso cria para si o seguinte problema. Você está entrando em searas que muitas vezes não vai ser simples a sua decisão ser obedecida. Você não vai conseguir entender, você não tem muitas vezes expertise necessária para resolver os problemas que estão envolvidos naquele caso. Tribunais têm que ter autoridade para resolver essas questões. Mas um tribunal que pode decidir qualquer coisa sobre qualquer tema é um tribunal que eu acho que está tentando ter muito disso aqui, né? Eu quero ter muito poder sobre muitos temas, mas vai acabar entrando numa situação em que vai ter mais oportunidade de ter sua autoridade contestada, mais decisões que correm risco de não ser cumpridas, mais decisões sobre temas que às vezes o tribunal não está preparado para enfrentar de fato. Então acho que a armadilha é o tribunal se apresentar como um resolvedor geral de problemas da República Brasileira. Acho que isso é errado. É uma aposta errada para o tribunal se apresentar dessa forma, e acho que as pessoas não deveriam imaginar que ele funciona bem se tiver essa meta. Eu acho que ele tem que ter autoridade inquestionável para o conjunto de competências que fazem sentido, de fato, um tribunal decidir. Diego Werneck Arguelles, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste episódio do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Muito obrigado, Fábio. Foi uma ótima conversa. Chegamos ao fim de mais este episódio do Videocast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.